Check-up no rádio, hoje recebendo aqui o nutricionista Isabelle Cláudia. Lembrar mais uma vez que por questões de falha de internet, nós não estamos com a transmissão pelas nossas redes sociais, viu, gente? Então quem quiser fazer pergunta aí, manda pelo WhatsApp 992053030. Isabelle, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Oi, Marcos, bom dia a todos vocês que estão em casa nos ouvindo. É um enorme prazer, mais uma segunda-feira, estar aqui com vocês. Hoje para falar sobre doenças autoimunes, e aí? Isso, vamos falar de doenças autoimunes. Muitas pessoas me pedem para falar. Muita gente não faz ideia do que seja, né, Marcos? Muita gente que está nos Inclusive assistindo. Eu, né? Pois é, ó. Muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, na verdade, né? Hoje não tem transmissão. Que não faz ideia do que seja. Pode vir a ter alguma ou ter alguma doença autoimune e nem fazer ideia, né? Então, assim, a doença autoimune, ela abre quadros totalmente diferentes, dependendo da onde essa imunidade, essa autoimunidade esteja atingindo, Marcos. Então, assim, Isabelle, explique o que poderia ser uma doença autoimune, né? A primeira coisa que eu quero dizer é que eu vou trazer o trabalho da doença autoimune pela nutrição, tá? Como o nutricionista pode atuar. As pessoas pensam, mas é só comida, que danado tem a ver a nutrição com a autoimunidade, tudo, tá? Porque através da nutrição a gente pode modular muitas vias e trazer a remissão dessa doença, tá? Mas é uma doença de trabalho do reumatologista, né? Você tem que procurar um reumatologista para investigação, caso você suspeite, tá? E a gente tem inúmeras doenças autoimunes. Acho que das mais conhecidas é o lúpus, né? As pessoas conhecem mais o lúpus, mas a gente tem autoimunidade em diversos órgãos do nosso corpo, né? Desde um lúpus, uma tireoidite Hashimoto, que é quando essa autoimunidade começa a atacar as células da tireoide de uma forma bem grosseira para que vocês entendam, tá? Eu estou explicando. E aí a gente pode ter uma hepatite autoimune, pode-se ter uma gastrite autoimune, enfim, né, psoríase, espondilite anquilosa. Então, existem várias doenças autoimunes. E hoje, o que eu vejo em meu consultório é um crescente aumento dessas doenças, tá, Marcos? Então, assim, e lembrando, gente, que a urgência em se tratar uma doença autoimune, a urgência em tratar esse paciente e trazer a remissão dessa doença, lembrando que não tem cura, mas a gente tem remissão da doença, tá? E qual é essa urgência? É para que a gente não abra outros quadros de outras autoimunes, tá? Então, é como aquela história, quem tem um autoimune pode ter várias, né? Eu tenho pacientes, e olha que não é um paciente que tem mais de 5 autoimunes. Então, assim, só para vocês terem ideia, em um paciente, umzinho, ele ter mais de 5 doenças autoimunes. Então, essa é a urgência que a gente precisa para tratar esse paciente. Então, na nutrição, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha a inflamação que nesse paciente está exacerbada, né? A gente trabalha vias, né? Através dos alimentos. Olha que coisa linda. Através da alimentação, a gente trabalha essas vias da imunidade, né? Da modulação dessa imunidade. E trabalhar através disso, gente, com a baixa da inflamação, que nesses pacientes está exacerbadíssima, dependendo do grau, né, que esse paciente se encontra, da fase da aguda da doença. E, através disso, a gente trazer a remissão do paciente e evitar que ele abra outras autoimunes. Tá, Marcos? Então, assim, Isabelle, mas como é isso? Eu preciso ter o quê, né? Caso é genético, é o quê, Isabelle? Pelo amor de Deus. Então, gente, principalmente, a gente precisa ter uma ordem genética para isso. Mas eu gosto muito de dizer, né? Quando eu fiz minha pós em nutrigenômica, a gente entende que genética não é sentença, tá? Você tem uma genética para uma doença, não é uma sentença que você vai ter aquilo, tá? Então, genética, ela depende muito do ambiente. Então, você ter a genética para essa doença e você ter fatores que vão fazer com que você predisponha a isso. Então, assim, acesso, né? Você ter muito contato com o que a gente chama de xenobióticos ou esses agrotóxicos, eles são bem, assim, prejudiciais. Você tem uma alimentação errada, você tem um sono desregulado, então são vários fatores que prejudicam, né? Que ajudam, no caso, a você desenvolver a doença junto com a sua genética. E também
aí você ter um sistema imunológico desregulado. Então, são esses fatores que fazem com que acelere esse desenvolvimento da doença. E na nutrição, Isabelle, eu não tenho como trazer aqui tudo que seria interessante para a doença, tratar um paciente com doença autoimune, até porque existem várias doenças autoimunes e várias formas de a gente trabalhar esse paciente com estratégias na alimentação. Mas 3 coisas eu poderia trazer para vocês que são importantíssimas para esse paciente, tá? E mais uma vez eu vou falar do velho ômega 3. As pessoas, eu gosto quando eu falo do ômega 3, que as pessoas fazem, Isabelle, mas quem me orienta disse que é mesmo que água. Gente, as pessoas precisam entender que nossa dieta, ela não tem ômega 3. Ômega 3, praticamente, né? Ômega 3, ele está presente, né? Principalmente nos peixes de água profunda do mar. E nossa dieta ocidental, ela não permite isso, né? Nós não temos esse hábito. Então, a gente precisa, para que vocês entendam, ômega 3 é uma gordura que é anti-inflamatória. E nós temos uma gordura que a gente consome muito, que é o ômega 6, que ela é pró-inflamatória. Então, a gente precisa trabalhar uma razão onde que a gente equilibre esse ômega 3 e o ômega 6, para que a gente não exagere no ômega 6 e cause inflamação, tá? Então, a gente precisa dar o ômega 3 para equilibrar essa razão, tá? Porque nossa dieta tá aqui, ó, ômega 6, a balancinha tá lá, ômega 6 muito mais do que ômega 3, tá? E aí, o que é que acontece? A gente precisa dar o ômega 3 para evitar a inflamação, né? Para suprimir essa inflamação, para que esse paciente saia desse processo inflamatório. Eu acho que a principal coisa para se trabalhar em paciente com doença autoimune é o ômega 3. Tá? Para inflamação. E aí a gente traz outras coisas, a vitamina D, trabalhar essa vitamina D do paciente, exposição ao sol, para que ela se mantenha lá entre 70 e 100. Existem pessoas que fazem trabalhos com sobrecarga de vitamina D, que às vezes a gente tem mais fatores prejudiciais do que benéficos, tá? Essa super oferta de vitamina D, perdão. E trabalhar o zinco, gente, porque o zinco está aí exatamente na base para fornecer células imunológicas de boa qualidade e que vão trabalhar isso contra a inflamação, tá? Então, a gente precisa trabalhar algumas questões e algumas estratégias na alimentação para a doença autoimune, tá? Então, se você tiver uma boa alimentação, você pode conviver tranquilamente com a doença autoimune. Sim, a gente vai ter remissão, a gente precisa, é a base. Você não vai curar. E não adianta você viver de suplementos se você não muda o básico, que é a sua alimentação. Você precisa trabalhar essa alimentação, o básico, para que você, a partir daí, comece a trabalhar as outras suplementações, as outras necessidades, Marcos. Porque não adianta você se empanturrar aí de suplementos se você não tem o básico e você está fazendo tudo errado. Não vai adiantar. Você não vai trazer a remissão dessa doença. Nosso ouvinte pergunta como podemos ajudar uma pessoa que tem gordura no fígado em grau 3 com a imunidade. Então, gordura no fígado, gente, eu acho que muita gente aqui já foi ao médico, né? A um gastroenterologista, a um hepatologista, e o que é que ele falou? Você tem que mudar seu hábito, né? Não vai ter remédio para você, você tem que mudar seu hábito. E aí vai desde uma atividade física e principalmente a alimentação. Acho que no topo de tudo isso vai estar o açúcar, porque a carga de açúcar em excesso é o que vai trazer também essa grande quantidade de gordura. Comer gorduras erradas, né? Também vai trazer a história do equilíbrio lá do ômega 6 e ômega 3 também aqui funciona. E aqui o ômega 3 ele também é interessantíssimo, porque ele entra numa via hepática, onde ele vai bloquear, né, essas substâncias que estão em exagero, trabalhando aí a questão da resistência à insulina e da produção elevada de gordura, né? No caso, para essa esteatose. Então, o ômega 3 aqui também entra como um anti-inflamatório potentíssimo, tá? Então, assim, trabalhar a alimentação, mudar os hábitos, dormir bem, fazer atividade física e reduzir aí esse consumo de açúcar também, tá? Nosso ouvinte pergunta o que é remissão? Remissão é você deixar a doença dormir. Tá? Então, assim, é aquela história, não tem cura, mas a gente faz a remissão. É você botar essa doença para dormir e deixar ela lá dormindo o máximo que você puder, para que ela não apareça, tá?
tá? Então, assim, não apareçam esses sintomas relacionados a essa doença. Então, tá? não é curar a doença. Não, porque não tem cura, ela tem remissão. Você vai deixar ela ali dormindo. A gente não pode acordar, é fazer silêncio para que ela não acorde. Então, assim, é deixar essa doença em remissão. É porque, assim, dependendo da doença, você vai ter alterações inúmeras. Por exemplo, um lúpus, você tem alteração da unha ao cabelo, né? Você sente dores. Então, assim, o lúpus, ele abre com muita sintomatologia. Então, assim, é você deixar dormir para que você não sinta esses sintomas indesejáveis da doença. Então, a remissão é isso, tá? O nosso ouvinte diz que faz suco com couve, espinafre, laranja e mel de abelha. Está correta? Não explicou o que é. Ele disse que faz um dia sim, dia não. Dependendo, né? Eu não acho problema, dependendo para que seja, né? Mas, assim, não vejo problema. Você vai trazer aí muitas vitaminas, minerais importantíssimos, principalmente aí que entram na cadeia de detoxificação do fígado. Então, bem interessante. Parabenizar aqui, está ali ouvindo, inclusive, aniversário de hoje, Dona Rosinete, está completando 69 anos de vida. Que manda os parabéns à sua filha Ana Amélia, né? Então, parabéns para a senhora. Diz que está ali ouvindo, inclusive, né? Oh, coisa boa, Deve grande estar comendo beijo. Tapioca com ovo, né? Porque você já disse que tapioca pura não não é para serve, né? Não serve não, tem que ser acompanhada aí de uma fonte de proteína, de gordura, para ficar tudo bom. Tem mais pergunta, como controlar uma anemia macrocítica? Então, gente, a gente tem diferentes tipos, né, de anemias. E a gente tem a deficiência de ferro, a gente tem deficiência de vitaminas, por exemplo, a vitamina B12. E aí você investigar em qual via, né? Em que momento dessa via você tem deficiência. Porque assim, quando eu falo anemia por deficiência de ferro, mas em que momento? Será que é só a deficiência de ferro? Às vezes eu tenho ferro, eu não consigo chegar e levar essa cadeia até o final. Então, assim, a gente pode investigar muitas outras coisas, vitamina B12, selênio, que tudo vai, manganês, magnésio, que tudo vai entrando nessa cadeia. Então, assim, é uma investigação, mas o que eu falo para você, né? Primeiro, investigar a deficiência do nutriente que você tem e mesclar a alimentação. Tá? Aí a gente vai trazer carnes, a gente vai trazer os vegetais de todas as cores para que a gente permita. E também uma coisa importante, gente, é trabalhar o intestino dessa pessoa. Porque muitas vezes você tem uma má absorção em decorrência intestinal, tá? Então, ou lá no estômago. A gente precisa entender que para a gente metabolizar e a gente absorver, a gente precisa ter uma digestão completa. Então, você ter que trabalhar aí. É uma pessoa que usa medicação para baixar o ácido do estômago, né? Você tem uma digestãozinha completa, uma digestão que você diz assim, eu fico empachado, eu fico sentindo que eu não tenho uma digestão eficaz. Então, assim, a gente precisa pensar não só no nutriente que você vai oferecer, você precisa pensar desde a sua mastigação, a digestão para absorver. Então, a gente precisa pensar onde está esse erro, tá? Mais perguntas. Tenho esteatose grau 1, não consumo muito açúcar, faço atividade física, mas não consigo resultados bons para reduzir essa gordura. Ainda tem uma solução ou só esperar a cirrose? Tem uma pessoa aqui que podia falar disso, mas ele não vai falar sobre isso hoje. Mas então... Está aqui no estúdio, não? Está aqui no estúdio. Foi todo para esse programa. Foi todo para ele está dizendo. Começa com a letra M de Major Sidney, não? É ele mesmo, uma pessoa que eu quero muito bem. Mas deixa eu dizer a vocês. Tem sim, a gente tem muitas questões a serem trabalhadas, não só o açúcar, né? A gente precisa trabalhar essa inflamação e bloquear para que essa questão aí, que dentro, lá nesse metabolismo, né? Existe uma cadeia que a gente precisa, que ele começa, né? Teve excesso de alguma coisa, ele vai produzir essa gordura. Mas eu queria que você entendesse também que quando a gente tem um intestino... Olha, lá vem eu com o intestino. Quando a gente tem um intestino que não está regulado, que tem as portinhas abertas, a gente começa a passar fragmentos de coisas indesejáveis que não eram para passar. Eu sempre falo isso no programa. Por exemplo, bactérias, né, destruídas. Passa fragmentos dessas bactérias e vão se ligar lá nos receptores do fígado e vão criar uma cadeia para exacerbar isso aí. Esteatose hepática, resistência à insulina. Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais amplo. Não só
evitar o consumo de açúcar, não só fazer atividade física, então é melhorar a alimentação no geral, é fazer atividade física e trabalhar esse intestino. E aí, a cereja do bolo, que é o ômega 3, que não tem para onde não tem como eu não falar dele, tá? O ômega 3, a gente trabalha também essa esteatose hepática. Por coincidência, quem fez essa pergunta foi um policial militar. Existem profissões propícias a ter essa... Quem fez a pergunta? Não, aqui não. Sim. Quem fez a pergunta não foi o major, não. Quem fez a pergunta foi um policial militar. Não. Então, assim, a gente também tem que ver, né? Tem toda uma questão a ser trabalhada. A gente tem que ver se essa pessoa é uma pessoa que ingere bebida alcoólica, né? Toma cerveja. E a gente tem que ver tudo, tá, Marcos? É toda uma questão, não é uma coisa só que vai causar isso aí, né? Você tem que ver também, mas na semana eu como direitinho, no final de semana eu consumo cerveja, todos aqueles petiscos que acompanham a bebida alcoólica. Então, isso é um contexto, né? Não é só tirar o açúcar e fazer atividade física, é um contexto, tá? Tem mais pergunta. Estou sendo acompanhada pela nutricionista, já perdi 8,5 quilos, mas ainda estou com grau 2 de gordura no fígado. O que posso fazer para diminuir essa gordura? Então, a gente, exatamente, essa gordura no fígado, o programa hoje era para ser de gordura no fígado, olha aí, Marcos. Então, assim, como eu falei na pergunta anterior, é todo um contexto. E a gente precisa entender também, gente, que o corpo, ele trabalha na perda de peso, tentando eliminar essa gordura de forma eficaz, tá? Então, vamos ter um raciocínio aqui. Quando você perde uma quantidade de peso muito grande em pouco espaço de tempo, o corpo pode também não conseguir aí eliminar de forma eficaz e vai acumular e causar um efeito rebote aí, levando essa gordura, levando não, de forma grosseira eu tô falando, para se acumular no fígado. Então, assim, tenham cuidado, né? Esse é um cuidado que a gente sempre tem em pacientes bariátricos, porque eles perdem muito peso em pouco espaço de tempo. Pessoas que perdem 14, 15 quilos em um mês também, né? A gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque essa gordura pode sim se acumular. Então, isso pode ser um efeito rebote também. Mas aos poucos, gente, pense assim, não é como você liga uma chave e essa gordura vai se acabar, não. Tá? Então, assim, demanda tempo. Da mesma forma como demandou tempo de você conseguir construir isso ali lá no fígado, vai demandar tempo para você também ter essa redução da gordura. Então, assim, tenha paciência, vá fazendo a estratégia certa, tente aí a questão da anti-inflamação, né? Promover aí essa anti-inflamação e de algumas cadeias que bloqueiam aí essa formação de gordura, que você tenha a melhora do quadro. Ela disse que já está com 4 meses de dieta. Pronto. E aí, continue. Você vai continuar mudança de hábito. Essa gordura só vai embora com mudança de hábito. E tente aí a questão do ômega 3 para a gente fazer bloqueio de aumento dessas cascatas aí, viu? A água do limão elimina gordura no fígado? Não. É mito. Não, é mito. Gente, água com limão é um grande mito que inventaram, que água com limão em jejum emagrece. Não emagrece, tá? De uma vez por todas. O que é que a gente usa? Eu, particularmente, o que é que eu uso? Água com limão, às vezes coloco gengibre, às vezes coloco cúrcuma. O que é isso? É porque são estratégias que a gente vai trazer para esse paciente. Por exemplo, tem paciente que não produz tanto ácido no estômago. Eu coloco lá para melhorar a digestão, para aumentar um pouco a acidez e melhorar a digestão antes da refeição. Ou então, de manhã, para a gente trazer alguns antioxidantes, algumas substâncias interessantes, né, naquele momento da manhã em jejum para se trabalhar. Então, assim, para emagrecer, não, tá? São outras questões que a gente trabalha em relação a isso. O ouvinte pergunta onde encontrar ômega 6. Não, o ômega 6, gente, é uma gordura que, se ela não tiver em equilíbrio com o ômega 3, você consumir mais ou menos igual, ela vai causar inflamação. Ela não vai trazer benefício muito, não. Onde nessas gorduras saturadas, nessas gorduras de carnes, né, aparentes das carnes. Então, o ômega 6 está aí nessas outras gorduras. E o ômega 3 nas gorduras mais saudáveis do peixe. Para fechar, nosso ouvinte Maria Sueli pergunta qual médico devo levar uma pessoa que tem o intestino preso, só faz as necessidades com lavagem, ela é paralítica, né? Toda parada, não mexe nada, tem 43 anos, e o que devemos fazer? Pergunta nosso ouvinte. Gastroenterologista, né? É o médico responsável por tratar
essas afecções de trato gastrointestinal inteiro, estômago, intestino, esôfago, tá? Então, assim, o médico gastroenterologista e aí também trabalhar a questão alimentar, né? Porque apesar de ser uma pessoa que tem paralisia, ela precisa trabalhar a questão alimentar também para facilitar esse trânsito intestinal, tá? Juntamente com o gastroenterologista. Viu? Isabelle, obrigado pela sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Obrigada, Marcos. Obrigada a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Me encontram lá na Galeria Malvina, em frente à Prefeitura Municipal de Caicó. E o telefone para contato é 9604-0655, tá, Marcos? E no Instagram? Nutricionista.isabelle, tá? Obrigado por sua participação. Grande beijo, viu? Tchau. 7h11.